Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 8 de julho de 2021, são 21 horas e 34 minutos. Lição número 9 da classe de adultos, o reinado de Joás. Começando respondendo ao nosso questionário. Resposta número 1, por 6 anos. Resposta número 2, o sacerdote Joiada. Resposta número 3, a fidelidade a Deus enobrece a alma e traz respeito para quem a pratica. Resposta número 4, após a morte de Joiada, Joás não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. Resposta número 5, seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Texto áureo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. Verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Muitas das vezes as pessoas têm uma noção de que idolatria é somente a questão de imagens esculpidas em gesso, em madeira ou em ouro, ou seja o que for. No entanto, não é somente isso. A idolatria também tem muito a ver com a imagem da pessoa, né? As pessoas que ficam acabando idolatrando um determinado grupo, um determinado cantor, um determinado pastor e coisas do tipo. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de idolatria também. Idolatrar uma bandeira de uma igreja, por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou presbiteriana, eu sou da Batista e assim sucessivamente. Nós, apesar de cada um escolher uma denominação, a nossa denominação é somente uma questão de afinidade, porque na verdade nós não devemos colocar esta bandeira no pedestal, isto é, eu sou salvo porque eu sou da igreja tal, porque o meu pastor é fulano de tal e coisas do tipo. Nós precisamos ver também que muitas das vezes as pessoas dentro da igreja praticam a idolatria, até inclusive cultos a anjos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a idolatria não é somente em questões de imagem esculpidas em algum tipo de material. Então nós precisamos tirar essa idolatria do nosso meio e confiar somente no Senhor. Introdução. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, com as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Há um ditado que diz que se conselho fosse bom não se daria, né? Infelizmente, nós temos uma cultura, isso até em questões nacional, né? O Brasil geralmente assim, não se apoia muito em questões de conselhos, né? Vem aquela pessoa, quando alguém vai dar algum conselho, já aparece logo alguém dizendo: você está tomando conta da minha vida e coisas do tipo. É interessante que o conselho ele salva pessoas. Vemos aqui que Joás, enquanto ele estava sendo aconselhado por Joiada, ele fazia um bom reinado. E sobre a questão do conselho, em questões humanas, o que eu quero dizer, nós precisamos ter sempre o cuidado de tomar conselhos com pessoas sábias, mas antes da pessoa sábia, mais do que ouvir, melhor, né? Mais do que ouvir uma pessoa sábia, nós devemos ouvir os conselhos das pessoas que nos amam. Por exemplo, principalmente a mãe, né? Quando a mãe diz que aquela pessoa não é para o seu filho ou para sua filha, é bom você começar a pensar no assunto, porque geralmente a mãe sempre acerta nessas coisas. Mas qual é a do filho? Ah, mãe, a senhora não quer ver a minha felicidade? E essa pessoa foi que eu escolhi para mim.
Mas quando a mãe aconselha, as pessoas parecem não querer. Isso também vale para o pai, né? Para os avós, para as pessoas mais velhas, para os pastores, líderes. Quando eles falam, aconselham, querem mostrar um caminho, muitas pessoas não têm a humildade de ter, né, aceitar o conselho, né? Infelizmente, principalmente jovens, né? Infelizmente é uma situação que nós vemos que quando a pessoa não segue um bom conselho, acaba indo por caminhos tortuosos, né? Bem verdade que nós não devemos tomar conselho com os ímpios, porque certamente grande será a ruína. É claro, com algumas raras exceções, porque sabemos que há algumas pessoas que, apesar de, eu não vou dizer ímpia, mas pessoas que não creem talvez em Cristo ou não professam a mesma fé, mas às vezes acaba sendo usado por Deus também para um conselho. O ideal é que nós venhamos estar pautados na palavra e ter conselhos com o nosso Senhor. Mas é claro que um conselho de uma pessoa que nos ama é sempre bem-vindo e nós precisamos sempre acolher esses conselhos. O livramento de Joás, as tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa de Israel, com a casa real de Israel através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Desde sempre, o poder atrai os olhares, né, de pessoas em todo o mundo. E aqui não foi diferente. Atualmente também vemos o mesmo cenário. Pessoas que querem chegar ao poder, querem fazer acontecer, fazem qualquer coisa pelo poder. E é interessante que, se nós vamos olhar para essas questões, essas pessoas procuram um poder humano, um poder terreno, um poder que começa hoje e termina amanhã, mas se esquecem de buscar o poder e a autoridade que vem dos altos céus, que essa sim vai perdurar por toda a vida e, claro, para a eternidade. Então veja que as pessoas estão sempre prontas a pagar qualquer preço pelo poder terreno, se esquecem do poder que vem dos altos céus. E sempre pela mesma questão, né? Geralmente pela questão econômica, né? Pela questão financeira, pela questão do dinheiro. E a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ou seja, as pessoas têm amor ao dinheiro. Não é o dinheiro o problema, a grande raiz do mal aí é o amor pelo dinheiro, né? A coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus netos. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Olha que terrível é esta mulher, a ponto de matar os seus netos para poder ter o poder. Não é muito diferente dos dias atuais. Pessoas continuam fazendo sempre coisas para herdar um trono, herdar um cargo político, por exemplo, ou em algumas questões, até infelizmente dentro da igreja, ocupar o lugar do pastor, que apesar que a questão do pastor é delicado o assunto pelo seguinte, porque tem pastor chamado e chamado de pastor, não é verdade? Então veja que nem todo mundo tem a chamada para pastor. Às vezes sabe até pregar muito bem, sabe ensinar muito bem, mas não tem o chamado de pastor. Mas essa pessoa quer a todo custo ser pastor. E por que quer ser pastor? Pelo prestígio de ser pastor. E em alguns casos, até pela questão financeira, né? Pelo salário do pastor. Então veja que são situações de pessoas que têm interesses próprios e não estão preocupados com o bem-estar da nação, né? A estratégia bem sucedida. Joás completou 7 anos. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança.
O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Olha que estratégia bem sucedida, né? Veja que Joás, a joiada, né, armou uma estratégia interessante para que assim Joás, de fato, que era para assumir o trono, de fato assumisse o trono. E uma outra questão que fez com que as pessoas voltassem com a aliança com o Senhor. Quantas pessoas hoje já perderam a sua aliança com o Senhor? Às vezes estão dentro da igreja, na verdade, mas estão perdidos na casa do Pai, né? Muitas das vezes não tem mais direção, não tem mais para onde ir, está ali somente para fazer uma presença, somente para dizer que foi, né? Mas na verdade está com uma vida vazia, né? Mas que Deus em Cristo dê oportunidade para essa pessoa venha de fato se reencontrar com o Senhor e fazer uma nova aliança com Ele. Síntese do tópico 1. Há momentos em que o perigo nos cerca sem que o percebamos. São nessas horas que o Senhor intervém, nos concedendo escape e proteção. O reinado de Joás é a reparação do templo. A arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. E por isso ele estava em condições precárias. Logo Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Veja que mais uma vez Joás era próspero o seu reinado justamente por causa do conselho de Joiada. Quantas das vezes nós estamos desprezando os conselhos das pessoas de Deus para ir pelos nossos próprios corações, os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios argumentos, né? E nos esquecendo do conselho do Senhor, né? Através de um homem ou mesmo de uma mulher, né? Então veja que há uma situação aqui que, como os reis anteriores praticavam o culto a Baal, fizeram altares a Baal e se esqueceram do culto ao Senhor, menosprezaram o templo do Senhor. E agora veio uma oferta, né? Joás incentivou a oferta para que assim fosse reparado o templo e a manutenção, né, do templo. É interessante que nós precisamos compreender que a igreja do Senhor, ela precisa de reparos. Então nós precisamos ter abertos os nossos corações à obra do Senhor, à obra missionária, à obra do templo, e assim financiar esses reparos, né, essa manutenção. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e os tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. A visão do tesoureiro, muitas das vezes, quando a pessoa está na tesouraria, algumas pessoas já começam até a levantar falsos testemunhos, e a Bíblia vai dizer que nós não venhamos falar falsos testemunhos. Veja que esses tesoureiros eram exemplos, eles faziam tudo o que deveria fazer. Isso é um exemplo para nós. Porventura, se por acaso você é o tesoureiro da sua igreja, saiba que você tem um papel fundamental para a reestruturação do templo, para as coisas andarem nos seus devidos lugares. Quantas das vezes, né, os tesoureiros deixam de ajudar uma pessoa, né, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, ou mesmo uma pessoa próxima, um vizinho da igreja, porque acha que o dinheiro da igreja tem que ser usado somente para o templo. Existem algumas ressalvas. Nós precisamos compreender que mais importante do que, por exemplo, fazer uma restauração no templo, não estou dizendo que a restauração não seja importante. Claro que é importante, mas quando chega uma pessoa necessitada, e se você só puder fazer uma coisa ou outra, estenda a mão. A Bíblia vai dizer que Deus tem prazer na misericórdia. Então, quando você tem amor ao próximo, né, quando a igreja está com o dinheiro da igreja, o tesoureiro, né, juntamente com a igreja, está ajudando alguém, está fazendo a obra, está restaurando o templo da mesma forma. Essa pessoa vai ter sempre um bom exemplo da igreja. Quando eu estava necessitado, quando eu estava necessitada, a igreja me ajudou. Então, veja que aqui também
cabe esta questão, nós precisamos ver que cabe essa questão. Mas aqui no ponto, os sacerdotes tinham a questão do tesoureiro, administravam bem o dinheiro para o templo, por isso as coisas funcionavam bem, andavam bem. Quando das vezes, né, as pessoas até têm uma expressão que diz, né, isso parece até obra de igreja, quando uma determinada obra não sai, dizem que é obra de igreja, porque uma obra de igreja parece que não termina nunca. E por que nunca termina? Muitas das vezes, não estou dizendo todas, mas boa parte dela, a grande massa esmagadora das vezes, é porque os tesoureiros são mal intencionados, ou não têm experiência, né? São inexperientes e não sabem fazer exatamente o que tem que fazer. Então veja que aqui eles eram pessoas compromissadas com o dinheiro do povo e faziam o que tinha que fazer, eram fiéis às ofertas da casa do Senhor e por isso a obra do Senhor caminhava bem. Fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem pratica. Então, veja que, independente da quantia, quando é tirado do templo, da casa do Senhor, Deus não vai deixar isso impune. Deus não tem prazer nesse negócio. Algumas pessoas até pensam, não, eu estou tirando um valor muito pequeno. Nós não devemos o dinheiro da casa do Senhor para a obra do Senhor, para a obra missionária. Volto a dizer, pode-se tirar com o consentimento do pastor, até mesmo do tesoureiro, em caso para ajudar alguém, né? Se for uma questão à parte, né? Mas, em princípio, nós precisamos ter fidelidade com as coisas da casa do Senhor, principalmente a questão do dinheiro, até porque, com o bom exemplo do dinheiro, as pessoas ofertam, trazem os seus dízimos à da casa do Senhor e vê a obra crescer, vê o templo ser restaurado, a cada dia mais eles vão se alegrar em continuar ofertando na casa do Senhor, porque estão vendo a obra sendo feita, né? Sendo reparada, né? Então, fidelidade, tanto aqui das duas partes, né? Tanto dos membros, né? Para continuar ofertando na casa do Senhor, dando seus dízimos e ofertas, e também dos tesoureiros também, que precisam ser fiéis à casa do Senhor, até porque o Senhor está vendo tais coisas. Síntese do tópico 2. Aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. A conspiração contra Joás, o declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele. Veja o que esse homem fez. Outrora, quando ele era bem aconselhado, fazia a obra do Senhor, tinha um bom reinado. E agora ele volta aos ídolos, começa a adorar ídolos, se esquece do Senhor, começa a achar que a sua força é o suficiente, ele não precisa mais do Senhor. Então veja que ele começou a tomar más decisões. Por que ele começou a tomar más decisões? Porque por mais que nós venhamos fazer planos, e nós devemos fazer planos, mas a resposta final vem da parte do Senhor. É o Senhor que nos dá a resposta, ainda que muitas das vezes não é aquela resposta que nós queremos, mas é do Senhor que vem a resposta. Então ele começou a cair na desobediência, a falta de prosperidade do reino. Por quê? Porque alguém que não está com o Senhor tende a não prosperar mais. Uma vez lembrando que nós estamos falando de um âmbito espiritual. Então é claro que algumas pessoas se enriquecem ilicitamente, ou mesmo com muito trabalho, né, independente se são cristãos ou não, mas aqui eu digo no ponto de vista cristão. Uma pessoa que se diz cristã e agora se perdeu, voltou aos ídolos. Então veja que culminou ele perdeu a confiança no Senhor e consequentemente acabou as pessoas conspirando para o seu assassinato. Conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada.
O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, feridos, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Olha que terrível fim teve Joás, um início bom, que exaltava o nome do Senhor, um início de prosperidade, que se fazia o que tinha que fazer, e agora uma desobediência, voltou aos ídolos, né? Virou uma pessoa, um assassino. Então veja que, olha que situação que acabou culminando em sua morte. Quantas das vezes as pessoas têm deixado a casa do Senhor, deixado de tomar conselhos com uma pessoa de Deus para tomar conselhos com os príncipes, né? Que são pessoas que não têm, o príncipe aqui que eu digo no sentido geral, né? Pessoas que tem talvez até uma linhagem real, mas não tem a linhagem do Deus Altíssimo, né? São pessoas das trevas, são pessoas que estão no mundo. Então as pessoas deixam de tomar, e muitas das vezes até cristão, né? Deixam de tomar um conselho com um pastor, com uma irmã do círculo de oração, com uma jovem de Deus, uma jovem de oração, um jovem de oração, para ouvir conselhos perturbadores do mundo. E por que isso? Porque o conselho da pessoa do mundo vai fazer justamente, vai coincidir com o desejo do coração daquela pessoa que está pedindo um conselho. Ora, se alguém está na casa do Senhor e pede o conselho a alguém da casa do Senhor, esse conselho vai ser bíblico. E às vezes essa pessoa quer praticar o pecado. Então, se ele deseja praticar o pecado, fazer algo errado, certamente um pastor não vai aconselhar ele a fazer, vai falar para ele não fazer. Mas se ele for tomar conselho com uma pessoa do mundo, certamente a pessoa vai estar conivente com o pecado dele. Então vai incentivar, vai aconselhar ele a fazer algo errado. Então veja que nós devemos, apesar que muitas das vezes os conselhos que as pessoas de Deus nos dão são conselhos que aparentemente às vezes não é a nossa vontade, é algo que está indo contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, o nosso querer, talvez até um sonho que seja realizado, mas é a vontade do Senhor, é Deus quem está usando a pessoa, e nós precisamos ter a humildade de aceitar este conselho que vem da parte do Senhor. Síntese do tópico 3. A desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Então que nós venhamos, quando for buscar uma resposta, que nós venhamos buscar o Senhor, para que o Senhor assim venha nos dar uma resposta. Conclusão: Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. Veja que o início, foi um início de Deus, da parte do Senhor. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Aqui vemos então Joás, um rei que foi instruído por Joiada, um homem de Deus. Ele começou o seu reinado a fazer um bom reinado, mas depois da morte de Joiada, ele mostrou que ele não tinha de fato confiança no Senhor. Mostrou que de fato ele não poderia tomar as decisões pelo Senhor, buscar ao Senhor, uma vez que o seu conselheiro morrera. Agora ele não tem mais um ponto de apoio, porque na verdade ele apenas apoiava nesse conselheiro. Uma vez que esse conselheiro morreu, agora parece que a ideia que ele tem é que agora eu faço o que eu quiser, porque agora eu não tenho alguém para me dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Outrora era humilde para obedecer aos conselhos, seguiu as orientações de Joiada, mas agora Joiada é morto, então ele começou a tomar as suas decisões. Ele demonstrou, na verdade, que ele não era realmente fiel ao Senhor. Demonstrou que, de fato, a sua estrutura, por mais que estava ouvindo as palavras de Joiada, por mais que ele, talvez ali, ouvisse a palavra do Senhor, ele, na verdade, ele não guardou na tábua do coração. Ele não levou consigo o desejo de ter a luz da palavra do Senhor.
Veja que outrora Joiada morreu, então ele, se fosse uma pessoa que fosse firme na palavra, uma pessoa que fosse realmente fiel ao Senhor, ele iria continuar fiel ao Senhor, iria continuar lembrando dos bons conselhos de Joiada e certamente não faria algo errado. Veja que muitas das vezes, quando perdemos alguém, um pastor, por exemplo, que outrora nos ensinava, nos orientava, nós agora continuamos firmes na caminhada. Por quê? Porque a essência do Evangelho está dentro de nós. Nós guardamos, claro, lembramos com saudade do nosso pastor, mas os seus conselhos vão ficar guardados no nosso coração e na nossa mente. Então nós vamos continuar seguindo aquele conselho, apesar do pastor já ter partido para a eternidade, ou uma irmã de círculo de oração, ou uma jovem, ou uma pessoa que te deu uns bons conselhos, te orientou, te aconselhou dentro da palavra, te aconselhou no bom caminho, te deu um conselho de Deus, da parte do Senhor. Você começa, mesmo depois que essa pessoa partir para a eternidade, você continua trilhando no mesmo caminho. Por quê? Porque você lembra dos conselhos, dos bons conselhos, sabe que tudo que a pessoa falava era para o seu bem-estar, e que nós venhamos a cada dia mais pensar nessas coisas, pensar nos conselhos das pessoas, né? Mais uma vez eu vou dizer, antes, né, devemos ouvir conselho de pessoas que nos amam mais do que pessoas sábias, né? Então que nós venhamos a cada dia mais ouvir aquela pessoa sábia, mas acima de tudo ouvir conselho das pessoas que nos amam. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!